Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, o paradoxo do Evangelho, versículo 14. Diz assim: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois, também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A oração que eu vou fazer hoje, a que eu vou fazer para a minha própria vida. Você não vai orar pedindo nada a Deus hoje. Você vai orar comigo hoje, simplesmente pedindo a Deus a graça para suportar os problemas. Amém? Ore comigo agora. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra aqui está. Essa palavra quebra o nosso eu. Essa palavra nos reduz aos pés da Tua cruz e nos faz enxergar que nós dependemos completamente de Ti. Nos faz enxergar que em Ti podemos confiar e esperar. No nome santo de Jesus, que o Senhor nos dê força para suportar as aflições, é o que pedimos. Que o Senhor nos dê força para continuarmos, independentemente do que vier sobre nós. A nossa oração hoje é que o Senhor nos dê força. Nós não sabemos o que tem pela frente, mas nós sabemos que nós servimos um Deus de toda graça, que vai nos dar condições suficientes para suportar tudo aquilo que precisamos suportar. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Amém? O apóstolo Pedro define o tema central dessa carta. Capítulo 5, versículo 12, ele diz o seguinte: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Então, quando Pedro escreve essa carta, Pedro tinha um propósito em Deus, que os leitores dessa carta ficassem firmes na graça do Senhor. Por quê?
que nós precisamos estar firmes na graça do Senhor, arraigados nessa graça, porque necessariamente Deus não vai resolver todos os nossos problemas, porque se Deus resolvesse todos os nossos problemas, Deus seria bondoso para conosco e seria ruim para os que são de fora, e Deus não é ruim. Deus, a essência dele é bondade, mas o que é a bondade de Deus? É ser bom para uns e ser maldoso para com os outros? Não! Não! O apóstolo Pedro define o tema central dessa carta, nos ensinando que a verdadeira graça do Senhor é sob a qual nós devemos estar firmes. Sabe que Paulo tentou de todas as formas persuadir a Deus de que Deus deveria tirar aquele espinho da carne dele. E eu acho que Paulo, ele tinha um pouco de confissão positiva ali, sabe? Ele ficou ali 3 vezes pedindo. E Jesus disse para ele: Paulo, minha graça te basta. Depois daquele momento que Jesus disse para ele que a graça dele bastava para ele, a concepção de Paulo mudou. Nós temos nessa carta de 1 Pedro uma grande perseguição. As perseguições levaram essa carta a ser escrita. No período da escrita dessa carta, duras perseguições vieram. E o autor queria que os crentes da Ásia Menor fossem fortalecidos para poder enfrentar uma batalha. Agora, o que mais intriga nessa carta aqui, você vai entender por que o paradoxo, eu vou explicar essa palavra do paradoxo. O que mais intriga aqui é que Pedro, quando escreve essa carta, esse povo já estava enfrentando lutas. Pedro escreve essa carta diante de um povo que estava sofrendo. Só que Pedro, quando escreve, diz: olha, vai vir mais sofrimento. Capítulo 4, versículo 12. Pedro diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Dizem os historiadores que 50 anos depois, esse povo enfrentou as piores lutas e guerras. Só que o fundamento da carta de Pedro é ensinar para esse povo que, não obstante eles enfrentassem todo tipo de luta e guerra, eles estando firmados na graça do Senhor, eles conseguiriam enfrentar essas lutas. Entenda o que Pedro quer dizer para você nessa noite. Pedro queria que aquele povo não necessariamente fugisse da luta. Pedro também não estava ensinando para aquele povo que o evangelho é um evangelho de facilidades. Pedro não estava ensinando para aquele povo que aquele povo que somente teriam vitória. Pedro estava ensinando para aquele povo o caminho da graça. E o caminho da graça é justamente esse: se fortalecer nessa graça. É o que diz Paulo lá aos Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí depois ele diz, aí vocês vão conseguir apagar os dardos inflamados do inimigo, e vem toda aquela dita batalha. Mas se você entender, ele já começa o texto dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Significa dizer que o pressuposto, a premissa maior é que precisamos estar fortalecidos no Senhor. A luta, a dificuldade, independe daquilo que nós podemos viver ou não. Então, Pedro tinha uma tese aqui. A tese de Pedro é o seguinte: que o verdadeiro crente só apareceria num grande período de sofrimento. O verdadeiro crente apareceria somente num grande período de sofrimento. Bom, o tema da mensagem é o paradoxo do Evangelho. O que é o paradoxo? Paradoxo é uma situação que contradiz o senso comum. Por exemplo, eu vou explicar.
quando você fala de evangelho, o que as pessoas hoje pensam do evangelho? Eu vou conseguir casar, vou conseguir comprar um carro, vou conseguir comprar uma casa. Por quê? Porque o senso comum delas, conforme o que a gente vive, tem ensinado para elas que o evangelho é para isso. Outro senso comum do evangelho é de que, indo para Cristo, eu não vou enfrentar lutas e nem dificuldades. Paradoxo é uma situação que contradiz esse senso comum. Então o evangelho é paradoxal, porque o evangelho não vai apoiar essas ideias. E dentro desse tema eu quero destacar aqui algumas coisas para a nossa meditação. Dentro desse texto de 1 de Pedro, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Por que o evangelho é paradoxal? Porque o evangelho nos prepara para o sofrimento, diga amém. O evangelho é paradoxal porque ele nos prepara para o sofrimento. Pedro aqui nessa carta queria preparar esse povo para algo que estava por vir. É muito mais fácil chegar aqui no púlpito e ficar declarando, ficar profetizando, ficar isso, ficar aquilo, ficar estimulando que tudo vai mudar na sua vida até o final desse ano, porque Deus prometeu que tudo vai mudar em 2013. Eu ouvi esses dias dizendo que uma campanha que em 2014 o salário vai dobrar, ou melhor, vai ser 10 vezes mais. Eu fiquei pensando, coitado desse povo, porque eles vão ter que trabalhar 10 vezes mais. O evangelho é um preparo para o sofrimento. Mas como hoje a gente vive essa questão do homem estar no centro, se o homem está no centro, o que acontece? Ele não pode sofrer. Se o homem está no centro, ele não pode sofrer. Como o homem é o alvo hoje, sofrer para o homem é uma vergonha. O que vão dizer de mim? Um crente vitorioso, cheio do poder de Deus. Não pode, eu tenho que ser vitória, fogo puro. Fogo, fogo, fogo. Puro, puro, puro. O evangelho, querido, é um preparo para o sofrimento. A bondade de Deus não é nos fazer felizes em toda e qualquer circunstância, porque senão ele seria ruim para outras pessoas, para nós mesmos. Porque se a bondade de Deus é simplesmente em fazer os homens felizes sempre, toda a vida, no momento que nós vivermos uma infelicidade, nós vamos dizer: Deus, o Senhor foi maldoso comigo. Deus, o Senhor me desonrou. Deus é onipotente, mas essa onipotência de Deus não é um poder para fazer tudo, ou todas as coisas que eu quero. A onipotência dele não é para isso. A onipotência dele não faz com que ele fique obrigado a fazer tudo o que eu quero. A onipotência dele é um poder para fazer tudo o que ele quer. Você tem que entender isso, porque senão você vai ficar se alimentando de um falso evangelho. Nós precisamos entender isso, porque senão você vai ficar se alimentando de um falso evangelho. O evangelho não nos prepara para a vitória, e sim para as perdas. Primeira coisa que você perdeu, a sua própria vida. Existe uma diferença da teologia da glória e a teologia da cruz. A teologia da glória é aquela que ensina que você tem que ter os maiores cargos. A teologia da glória é aquela que ensina que você tem que subir a um lugar mais alto. Tem até uma canção que fala: estou subindo a um lugar mais alto. A um lugar mais alto. A teologia da glória é aquela que ensina que você tem que estar lá no Santo dos Santos. Eu quero te dizer uma coisa: se você chegar no Santo dos Santos, você vai ser queimado, porque a glória de Deus não é perceptível para nós que somos corruptíveis. Quando você for arrebatado, você vai estar diante dele completamente. A teologia da glória. Eu conheço pessoas que são envolvidas demais com esse negócio da teologia da glória. Que quer mais unção,
mais fogo, mais poder. Cuidado para não virar pó. Cuidado para você não virar pó. E sabe o que eu observei? Que pessoas que vivem em função de buscar a glória, se tornam arrogantes. Se tornam arrogantes, petulantes. Acham que são o braço direito de Deus e o resto não vale num tostão. Cuidado com essa teologia da glória. Essa teologia da glória vai te levar a sempre querer os lugares altos. A teologia da glória vai fazer com que você ache que está ao lado de Deus e os seus irmãos não estão ao lado de Deus. Escolha a teologia da cruz. Na teologia da cruz você não vai ser confundido. Você vai sempre estar aos pés da cruz do Senhor. Escolha sempre a cruz do Senhor, porque a glória não é para você agora, nem para mim. Os discípulos quiseram a glória, queriam sentar um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Os discípulos queriam a glória, só que Jesus estava caminhando rumo à cruz. O caminho de Jesus para Jerusalém é um caminho de cruz, só que um caminho onde as pessoas estavam buscando a glória. Estavam buscando a glória. O sofrimento não é algo bom, mas sim a submissão à vontade de Deus que Ele gera. Se Deus quiser fazer com que você siga em frente, e no meio do caminho Ele achar que alguma coisa está atrapalhando você, e como Ele quer que você siga em frente, o que você acha que Ele vai fazer com você? Ele vai tirar essa coisa que está no meio do seu caminho, que está te atrapalhando. E talvez aquilo que Ele tire de você é algo que lhe custe muito. É algo que lhe custe, às vezes, financeiramente. É algo que lhe custe, muitas vezes, em relação a coisas que você se apegou nessa vida. A insegurança faz parte da vida. E é melhor você ser inseguro mesmo. Porque quanto mais seguro você for, mais longe você vai estar de Deus. Eu estou aqui agora arrebentado. O Evangelho acabou com a minha vida. É o paradoxo do Evangelho. O Evangelho acabou comigo. Jesus disse: olha, eu não vim trazer paz. Por que Ele não veio trazer paz? Porque o Evangelho divide. É o paradoxo do Evangelho. O Evangelho divide. Parente com parente. Às vezes vão se dividir por causa do Evangelho. Pai e filho. Pai vai para um lado, filho vai para o outro. Não vim trazer paz. A insegurança faz parte da vida, mas para que nós venhamos buscar o refúgio em Deus. Quanto mais você estiver seguro de si, mais longe você vai estar de Deus. Por isso que a pedagogia perfeita do Senhor é o sofrimento, porque o sofrimento vai gerar nos nossos corações uma insegurança tão grande, que o único lugar que você vai querer correr é para os pés do Senhor. Não vai ter outro lugar, não vai ter outro lugar. Jesus, quando chegou em Jerusalém, os escravos continuaram sendo escravos. Os escravos não viraram senhores. Quando Jesus chegou em Jerusalém, os romanos perseguiram muito mais o povo judeu. O povo judeu pensou: agora chegou a paz. Jesus trouxe confusão. O Evangelho é paradoxal. Agora chegou a paz, agora eu vou vencer contra Roma, agora nós vamos chegar em Jerusalém, o Jesus vai tomar esse governo, eu vou ser primeiro-ministro, o outro discípulo vai ser o das telecomunicações, o outro vai ser da economia. Chegou a paz, e Jesus trouxe mais confusão ainda para aquele povo. Porque assim, para a ordem ser restabelecida, ela tem que passar por uma grande confusão. O Evangelho de fato é paradoxal. Os pobres continuaram sendo pobres.
Os pobres continuaram sendo pobres quando Jesus chegou em Jerusalém. Quando Jesus chegou em Jerusalém, ele não mudou a condição financeira do povo. Agora todo mundo vai ser rico. Continuaram sendo pobres. Quando Jesus chegou em Jerusalém, a hostilidade aumentou mais ainda. Os escribas e fariseus já eram hostis. Na vinda de Jesus, eles se tornaram mais hostis ainda. Ele gerou hostilidade em vez de simpatia. John MacArthur, ele diz que hoje as pessoas vivem querendo oferecer um ambiente inofensível e agradável. Para as pessoas serem conquistadas, você precisa ter uma mensagem positiva e benevolente. O seu sermão precisa ser o mais breve possível e o que contenha mais entretenimento. Tem que ter entretenimento. Ou seja, o cliente tem que sair satisfeito, porque senão ele não volta. Sabe que eu não estou preocupado com isso? Segundo lugar, o evangelho é paradoxal, porque os justos sofrem. Versículo 14: todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em injustiça, sereis felizes. Spurgeon, ele diz: se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte a fazer o que você estava fazendo antes. A verdade bíblica é semelhante ao pináculo de uma montanha, íngreme e escorregadia. Um passo além, você declina. Existem algumas religiões não cristãs que tentam evitar o sofrimento. Algumas delas criam técnicas de meditação para transcender a experiência do sofrimento e começam a meditar. Você sabe aquelas meditações? Aquilo é uma técnica oriental de religiões que chegaram no Brasil, que usam aquilo ali para que a alma transcenda ao sofrimento. E atualmente o que a gente tem visto? O triunfalismo. O triunfalismo. Pare de sofrer. Você não nasceu para sofrer, você é filho do rei. O filho do rei tem tudo. O filho do rei pode tudo. O filho do rei é um reizinho. Você sabe que a nova era, na década de 60, ela estimulou as pessoas a usarem entorpecentes para que elas transcendessem ao sofrimento? Na década de 60, a nova era estimulou os seus adeptos a usarem drogas para que eles transcendessem a questão do sofrimento. Usa aí uma cocaína, que esse sofrimento aí vai ser transcendente a você. Não negue o sofrimento, o evangelho não é isso. Jesus não vem ensinar as pessoas como transcender o mal. Jesus precisou sofrer de verdade, morrer de fato e ressurgir para vencer o mal. Culpar o diabo de tudo é tirar Deus da história. Culpar o diabo de tudo é tirar Deus da história. O diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo fez aquilo outro. Nunca se esqueça que Deus é soberano. Nunca se esqueça que quem manda no diabo é Deus. Nunca se esqueça que o diabo só fez o que fez com Jó, porque Deus permitiu. Vai, toque em tudo, menos na vida dele. Culpar o diabo de tudo é você tirar Deus da história. O diabo não é bom, mas nunca se esqueça que Deus é muito mais poderoso que ele. Nunca se esqueça que Deus está no controle de tudo, dos céus e da terra, inclusive desse capeta maldito. Jó estava tentando entender por que o mal poderia vir a ele, sendo um homem justo. Capítulo 1 diz que ele era um homem reto, justo, íntegro. Deus não deu nenhuma resposta para Jó. Abacuque não estava conseguindo compreender o porquê que as nações que não serviam a Deus prosperavam. De fato, para os da teologia da prosperidade, isso é um desafio responder. Não existe resposta. Em terceiro lugar, os sofredores são felizes. É outro paradoxo do evangelho. Como é que o sofrimento pode gerar felicidade?
Versículo 14 diz: todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em injustiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Olha aqui que o texto está dizendo, para que você se prepare, porque tem pessoas que vão questionar a justiça de Deus na sua vida. Poxa, mas você é um servo de Deus passando por isso? Por isso que Pedro está nos ensinando hoje, para que a gente venha se preparar. O Evangelho é preparação para o pior que vier. A graça do Senhor está nesse contexto. Nós vamos nos fortalecer na graça do Senhor, e é Ele que vai fazer isso. Independentemente do que vier, o Senhor e a graça dEle vai nos sustentar. Reverenciar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Aí você diga: minha esperança está na glória futura. E aí, fulano, o que você vai fazer agora? Rapaz, não sei, pergunta para Deus. Se você não sabe, eu tenho que saber. É muito difícil que alguém venha sofrer fazendo o que é certo, sim ou não? Sim ou não? É muito difícil alguém que venha sofrer fazendo o que é certo. Só que o texto está dizendo aqui, que mesmo que isso venha a ocorrer, mesmo que isso aconteça, o encorajamento que vem para nós é de temer a Deus e confiar absolutamente nele. É claro que quem faz o mal sofre mais do que quem faz o bem. Mas o texto está dizendo que os que fazem o bem também vão sofrer. Em quarto lugar, sofrer por praticar o bem, outro paradoxo. Se eu pratico o bem, eu sofro. É um paradoxo. Olha só o que aqui diz o versículo 17: porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Do que fazer o mal. Martin Luther King, antes de morrer, virou para a igreja que ele pastoreava lá em Atlanta, nos Estados Unidos, e disse: olha, no meu funeral, eu não quero que ninguém lembre que eu ganhei o Nobel da Paz, eu não quero que ninguém lembre que eu recebi mais de 400 títulos honoríficos, eu quero só que vocês digam: ele pregou o Evangelho. Ele pregou o Evangelho. O único testemunho que ele queria deixar é esse. Ele pregou o Evangelho. Bastava aquelas pessoas citarem isso. Aí no versículo 18 diz: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. O trono da glória de Deus foi conquistado por Jesus, mas foi conquistado na cruz do Calvário. A glória que nos aguarda, a glória futura que nos espera, é a nossa herança. Só que tem um caminho de cruz a ser seguido. E eu queria extrair o propósito didático do sofrimento. Primeiro, o propósito didático do sofrimento é gerar em nós uma expectativa eterna. Porque a partir do momento que você perde as expectativas aqui nesse mundo, a sua expectativa só vai se voltar unicamente para aquilo que você espera na glória futura. O que você pode esperar neste mundo? O que eu e você podemos esperar daqui? Nós temos momentos de felicidade. Eu não estou pregando um evangelho de desgraça, eu não estou pregando uma vida derrotada. Igual eu recebi uma crítica esses dias, você falou que ter fé, eu postei uma coisa assim: ter fé é aceitar o veredito de Deus. Aí uma pessoa colocou lá: isso é coisa para derrotado. Fez um comentário: nem isso é coisa para derrotado.
Por isso que o povo anda derrotado. Meu Deus do céu, eu tive que rir na hora. Porque ter fé para algumas pessoas é simplesmente declarar, determinar. Ter fé é acreditar no veredito de Deus, meu amigo. Ter fé é acreditar profundamente que o veredito de Deus é o melhor para as nossas vidas. Essa esperança faz do crente uma pessoa realmente de outro mundo. Enquanto nós estivermos aqui, no capítulo 3, Pedro diz para que a gente coloque o nosso lar em ordem. A única coisa que você tem que fazer enquanto estiver aqui é colocar o lar em ordem, preservar a sua família. Capítulo 3, depois vocês leem. O resto é resto. Sofremos, mas juntamente com Cristo, capítulo 4, versículo 12, fala justamente sobre isso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha só o termo que Pedro diz, uma coisa extraordinária. Não vos estranheis do fogo ardente que está vindo sobre vós. Isso não é nada de extraordinário, isso é previsível. Deus usa o nosso sofrimento como um testemunho para o mundo. Eu queria fazer algumas perguntas para encerrar. Pode haver paz em meio ao sofrimento? Parece paradoxal. Que as pessoas vão achar que a paz de Cristo é não sofrer. E não é isso. A paz de Cristo pode ser necessariamente sofrer ou não sofrer, mas em Cristo. Pastor, será que eu vou ter paz em meu sofrimento? Sim, o Evangelho está te oferecendo isso. Segunda pergunta, pode haver satisfação em meio à grande limitação? Você está limitado hoje financeiramente, fisicamente, não sei o que, isso, aquilo outro. Pode haver satisfação em meio às limitações. Eu sou limitado, muito limitado. Muito, mas tem muitas limitações. Pode haver satisfação em meio a isso? Sim. Sabe qual é a minha satisfação? Pregar o Evangelho. Com a motivação correta. Isso me preenche. Isso me resgata. Isso me resgata de mim mesmo. No dia que eu descobri o Evangelho, eu fui resgatado do mundo e de mim mesmo. Pedro quis com essa carta que seus leitores não ficassem esmorecidos diante do sofrimento. E é o que o Senhor quer da sua vida hoje. Deus não quer que você fique parado, esmorecido. Deus quer que você levante a sua cabeça e anda. Levante e ande. Vamos em frente. Vamos seguir para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Como você está reagindo ao sofrimento? Como você está reagindo ao sofrimento? Cada um reage de um jeito, mas o Evangelho nos ensina a reagir de um mesmo jeito. Como você está reagindo ao sofrimento, meu querido? Murmurando, reclamando, dizendo que Deus se esqueceu de você? A pessoa me ligou e se diz, o diabo está furioso. Eu falei, rapaz, me diga qual o dia que ele teve bom. Me diga aí, porque esse dia, primeiro, eu não acredito que existiu, e se existiu, contradiz tudo o que a palavra está dizendo. Pastor, aí que o diabo está furioso, tá, e vai continuar, vai se enfurecer mais ainda. A tendência é que ele piore cada dia que passe. O diabo não tem melhora para ele.
Não tem remédio que cure a diabetes dele. Não tem. Ele só piora. E a cada dia que passa, ele fica mais marvado. Ele fica pior. Como você tem reagido? O Evangelho está te dando aqui uma dica poderosa. Você lembra qual o propósito que eu disse da carta de Pedro? Nos fortalecer na graça. Porque ela te basta. É melhor você ter a graça do que você ter todos os seus problemas resolvidos. Se postar isso lá, o nego vai me bater. É melhor você ter a graça do que ter todos os seus problemas resolvidos. Porque talvez se você tiver todos os seus problemas resolvidos, você vai para o inferno. Mas se você tiver com a graça, mesmo em meio ao sofrimento, você é conduzido ao céu. E o propósito de Deus com essa carta é te conduzir ao céu. O propósito de Deus é fazer com que você não se perca. O propósito de Deus é fazer com que eu e você permaneça na presença dEle. O propósito de Deus é fazer com que eu e você entenda de fato e de verdade que o Evangelho é poderoso para nos salvar.